Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, sou enfermeira. Eu que vou passar para vocês a disciplina de Oncologia durante esse semestre. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui para que a gente possa iniciar. Então, como eu havia dito, eu sou enfermeira, formada pela UFMG. Também fiz mestrado na Faculdade de Medicina da UFMG, né? Tenho experiência aí na área. E eu que vou ficar com vocês esse semestre, passando a disciplina de enfermagem e oncologia. Tá? Antes da gente começar, quero só esclarecer algumas questões para vocês. As nossas aulas serão a cada 15 dias, né? Eu vou postar para vocês uma aula, sempre ao final da aula, haverá um exercício que vocês precisam fazer e enviar para o meu e-mail, ou vocês podem fazer diretamente pelo link que eu vou disponibilizar lá no site da escola, abaixo da aula que é postada. Vou deixar um link lá para vocês. Vocês entram nesse link. É um link que vai direcionar vocês ao Google Forms, que é uma ferramenta do Google, onde eu posso criar formulários, testes, perguntas, tá? Então, sempre ao final de cada aula, vocês terão um exercício para fazer através desse link que eu vou deixar abaixo do vídeo, tá? Quando vocês fizerem o exercício, tem que colocar o nome e o e-mail de vocês, responder as perguntas e clicar em enviar, e essas respostas virão diretamente para o meu e-mail, tá? Essa é uma forma que a gente tem encontrado de conseguir avaliar vocês, né? Porque essas aulas à distância, pela internet, são mais complicadas, às vezes a gente manter a concentração, né? E aproveitar ao máximo do conteúdo. Então, sempre ao final das aulas, vocês têm que assistir a aula toda e fazer o exercício logo em seguida, para que vocês possam ser pontuados, ok? Então, vocês terão até a próxima aula para poder enviar o exercício que eu vou passar para vocês hoje. Sempre vamos fazer dessa forma, ok? Qualquer dúvida também eu vou disponibilizar para vocês o meu e-mail. Vocês podem me mandar por e-mail, tá? Então, vamos lá, começar a nossa primeira aula sobre enfermagem e oncologia. Bom, esses são os tópicos, de uma maneira geral, né, que nós vamos discutir sobre a matéria durante todo esse semestre, né? Então, nós vamos estudar sobre a epidemiologia e a fisiopatologia do câncer, como que funciona, a classificação dos tumores, como é feita essa classificação, nós vamos aprender. Vamos estudar sobre a oncologia, né, na rede primária, secundária, terciária, né, e de assistência à saúde. Vamos estudar também sobre os tipos de tratamento do câncer e também as medidas de suporte em oncologia, tá? Então, durante todo o semestre, nós vamos estudar todos esses grandes conteúdos aí, mas claro que de forma mais explicativa, né? Vou dividir bem essas matérias aí ao longo deste período, ok? Então, vamos começar a nossa discussão, né? Primeiro, para que a gente possa entender como que ocorre um câncer no organismo, né? A gente tem que ter alguns conceitos muito claros, né? De como é que ocorre a divisão celular, como esse mecanismo de divisão e multiplicação celular acontece no nosso corpo de forma normal, né? Então, nós temos milhões de células no nosso corpo. Cada uma dessas células, ela tem uma função definida dentro do nosso corpo. Então, a célula da pele, por exemplo, ela tem a função de nos proteger, de ajudar a controlar ali a temperatura do nosso corpo, de nos proteger de patógenos externos, né? As células, por exemplo, dos rins vão ajudar ali, vão fazer o processo de filtração. Então, cada célula no nosso corpo, ela vai ter uma função definida, né? A célula da pele não filtra, não é urina, não é isso, não é
Quem faz não são as células do rim. Então, cada uma na sua posição, cada uma com a sua função, né? Assim que tem que ser para que o nosso organismo funcione bem. Todas essas células também do nosso corpo, elas têm um crescimento definido. É como se elas já viessem programadas para cumprir com aquela missãozinha que ela tem ali. Ela nasce, ela vai crescer, vai se dividir, ela vai viver até um certo tempo e depois ela vai morrer, né? Então, ela tem um crescimento ali definido, ela tem uma vida ali definida, tá? A divisão e a multiplicação dela também são definidas, né? Como eu acabei de dizer. Então, elas não são células que vão se dividir loucamente, perdendo o controle. Elas são células já programadas e elas vão agir, vão atuar da forma que elas têm que atuar. Então, isso é o que ocorre no corpo de uma pessoa saudável, no corpo de uma pessoa normal, no corpo de qualquer um de nós que não esteja com câncer. Nós vamos ter milhares de células, todas com as suas funções muito bem definidas, né? Cada uma ali no seu quadrado. O crescimento delas também é definido, a divisão e a multiplicação são definidas. Há uma harmonia, um equilíbrio ali entre o processo de divisão celular. Como eu disse, que no nosso corpo nós temos diferentes tipos de células, né? Então, eu coloquei aqui para vocês como exemplo, nessa figura ao lado, por exemplo, nós temos células do sangue, nós temos células de defesa, nós temos células da pele, nós temos células musculares, nós temos células do sistema nervoso, os neurônios, nós temos também espermatozoides. Todos esses aqui são células, mas olha como cada uma delas é diferente de acordo com a função que elas executam, né? Então, por exemplo, a célula branca, a célula de defesa do nosso corpo, ela tem esse formato, porque ela precisa exercer a função de nos proteger de patógenos, né? Já a célula, por exemplo, do sistema nervoso, ela vai ter esse formato, vai ter essa caudazinha, a gente chama de bainha de mielina, isso aqui, né? Por quê? Porque ela é responsável pela condução ali dos impulsos elétricos, mas todas elas são células que tiveram uma origem única, né, no nosso organismo, mas cada uma tem uma função diferente. Então, nós temos diferentes tipos de células no corpo, né? Todas elas, como a gente disse no slide anterior, vão ter a divisão, vão fazer a divisão, né? Vão se multiplicar ali quando for necessário, né? Todas elas, isso aqui é uma coisa importante, vão respeitar o limite das outras, vão respeitar o limite dos órgãos, né, das células do lado. Então, por exemplo, a gente vai ter ali músculos, células musculares próximos ali, por exemplo, de células de tendão, né, cada uma no seu quadrado, né? Células ali do sangue, por exemplo, as células vermelhas, né, por exemplo, as hemácias, elas vão respeitar o espaço também das células brancas, né? Então, há esse respeito mútuo entre elas que façam que nenhuma ocupe o espaço da outra, né? Quando se trata de um organismo normal, né? De uma situação no qual não há um câncer, tá? Então, todas essas células do nosso corpo, elas vão ter um tempo certo para morrer. Essa morte celular é como se fosse um suicídio celular, né? A gente chama de apoptose, que eu coloquei aqui para vocês entre parênteses. Então, todas as células do nosso corpo, ela tem um momento certo para poder fazer a apoptose, que é essa morte, né? Como se fosse esse suicídio celular. Ela vai ser criada, ela vai exercer uma função e vai chegar um momento que ela tem que sofrer essa apoptose. É um processo normal e natural do nosso corpo, né?
e todas elas trabalham de forma harmoniosa com o restante do corpo. Então, essa aqui é uma situação normal que ocorre o tempo todo com todos nós, né? Dessa harmonia entre os diferentes tipos de célula e cada uma cumprindo a sua função, vivendo, né, ali em harmonia com o restante das outras células do nosso corpo. E isso ocorre desde o princípio. Por que eu coloquei essa figura aqui para vocês? Porque essa figura ela é muito interessante, que nos mostra que desde o início, isso aqui é um ciclo, né? Isso é um ciclo que mostra desde o início da formação de um bebê, de um feto, né? Então, essa diferenciação celular aqui, ela vai começar a ocorrer aqui, ó, bem no início, né? Quando há o início da formação de um feto. Então, à medida que a criança vem crescendo ali no útero da mãe e vem amadurecendo, todo esse processo aqui que eu falei para vocês de diferenciação celular, ele vem acontecendo, né? Então, desde o início, começa-se com uma célula que vai se dividindo, e cada uma delas ali vai se diferenciando. Então, uma vai virar células do sangue, células vermelhas, outras células de defesa, outra músculo, né? E etc e tal. Até que chega no ponto, né, lá nos 9 meses, que este bebê já está completamente formado, que ele já possui todos os órgãos do corpo formadinhos, e isso é causado por essas células que se organizam, se dividem e se diferenciam, e cada uma vai cumprir uma função ali dentro do organismo, do nosso organismo, do organismo desse bebezinho aqui, que ao final dos 9 meses está completamente bem formado. Então, para a gente começar a entender como então que acontece o câncer no nosso organismo, eu acho que ficou um pouquinho embaçada essa figura, mas eu espero que dê para vocês verem. Aqui para mim está um pouco embaçado. Mas vamos lá. A gente aprendeu como que as células do nosso corpo, as células saudáveis, as células boas, como que elas crescem, se dividem no nosso corpo, né? Agora, o que acontece com essas células? Em que ponto há algum problema para que elas se tornem células cancerígenas, tá? Então, é isso que a gente vai entender agora. Me acompanhe aqui no raciocínio neste ciclo, tá? Existem as células normais lá do nosso corpo. Então, vamos pegar essa célula aqui como exemplo, né? Várias coisas podem interferir nessa célula aqui para que ela possa deixar de ser uma célula normal, tá? Então, por exemplo, agentes químicos, radiação, vírus, entre outros, são substâncias, são agentes do ambiente que vão ajudar a danificar o DNA da célula. Porque lembre-se que dentro de cada célula dessas aqui que a gente falou, elas têm o DNAzinho lá dentro, né? Que é como se fosse assim, a receitinha de bolo lá que a gente precisa para poder construir todas essas células. Então, esses agentes químicos aqui, radiação e vírus, eles são agentes do ambiente, são fatores que vêm de fora, né, que são do ambiente e que vão causar ali uma lesão no DNA. Bom, primeiro passo. Isso aqui, gente, ocorre o tempo todo no nosso corpo. O tempo todo as nossas células estão sofrendo ataque, né, do meio ambiente. Primeiro porque, por exemplo, a gente tem contato com substância química ou a alimentação não é tão adequada, então ingere produtos que não vão fazer bem para o nosso corpo. A gente tem contato com radiação, com vírus. Tudo isso aqui pode vir danificar o nosso DNA. Sempre, está o tempo todo acontecendo, né?
Então, isso vai gerar ali um dano no DNA, né? Só que o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. E como ele sabe que esse dano no DNA ocorre sempre, ele cria um mecanismo de reparo desse DNA, tá? Só que nem sempre esse reparo ele é bem sucedido. Quando ele é, a célula volta ao normal e continua cumprindo a sua função, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, pode ser que esse reparo não tenha sido bem sucedido, né? Aqui, houve uma falha no reparo, né? Por quê? O reparo, mutações hereditárias nos genes, né? Por exemplo, reparo no DNA, crescimento da célula ou apoptose. Então, essa falha no reparo pode ser por esses motivos aqui, né? Então, isso aqui que estiver em desacordo pode atrapalhar o reparo ali no DNA e, então, essa célula vir com dano no DNA, né? Por causa de agentes ambientais. Então, essa mutação, né, esse problema, esse dano no DNA, quando ele ocorre, ele pode ativar oncogenes promotores de crescimento. Nós vamos entender o que é isso, tá? Hoje, como é a primeira aula, quero que vocês entendam tudo de uma maneira geral e a partir da próxima a gente já vai ir se aprofundando. Então, não precisa ficar ansioso se vocês não souberem nenhum desses nomes, porque a gente vai ver na próxima aula com muita calma, tá? Então, essa mutação, ela pode fazer a ativação desses oncogenes promotores de crescimento, né? Ou ela pode fazer comprometer a apoptose da célula, ou ela pode fazer uma inativação de genes supressores dos tumores. E essa mutação aqui, então, quando ela faz uma dessas situações, o produto do gene alterado, né, vai ser células reguladoras anormais. Então, quando há uma falha em todo esse processo aqui, em qualquer uma dessas partes aqui do processo, no final a gente vai ter genes anormais e isso vai levar ao câncer, né? As células alteradas, as células cancerígenas, tá? Então, esse é o primeiro contato que vocês estão tendo com essa matéria, né? Eu quero que vocês comecem a entender esse fluxo e nas próximas aulas a gente vem discutindo mais especificamente como isso aqui tudo acontece, ok? Então, outra informação importante para que a gente entenda bem a partir de agora esse processo, né? Existe algo que a gente precisa estudar que a gente chama de biologia tumoral, né? O crescimento, a divisão e a multiplicação, né, ali das células do câncer, ela ocorre seguindo uma sequência que a gente chama de ciclo celular. Tá? Então, esse ciclo celular, como está demonstrado aqui na figura ao lado para vocês, ele tem as fases N, fase G2, fase G1 e fase S. Nós vamos entender um pouco mais o que são essas fases à medida que a gente passar os slides aqui. Essas fases, elas vão determinar, cada uma delas aqui, que ponto que a célula está, né, no processo de divisão dela. Porque lembrem-se que nós temos diferentes tipos de células no nosso corpo, né? Então, pensa bem, a nossa célula da pele, ela está sempre se renovando. Então, é um tipo de célula que tem que se multiplicar muito, porque a gente está sempre renovando pele, né? Agora, as células os neurônios, células do sistema nervoso, são células que ficam sempre se dividindo? Não. Então, são situações distintas. Por isso que existem todas essas fases e que elas são responsáveis pelo processo de crescimento e divisão.
Porque algumas células têm que se dividir mais, têm que crescer mais, outras não. Então, vamos lá. A fase que a gente chama de fase G1 é a fase onde ocorre a síntese do RNA e de proteínas que são extremamente necessárias para a formação do DNA. Tá? Essa fase é uma fase que apresenta uma duração variável, né? Essa fase de G1 ela pode ser uma fase mais longa ou pode ser uma fase G1 mais curta também, tá? Depende do tipo de célula, né? E do processo de divisão necessário ali para aquela célula. Então, por exemplo, células da pele, células de mucosa, células de medula óssea, que são células que têm que sempre ficar se dividindo, elas vão ter uma fase G1 mais curta, ou seja, elas vão se dividir muito mais porque a gente precisa dessa renovação das células com uma frequência muito maior. Tá? A fase S já é a fase onde ocorre a duplicação do material genético. Então, essa fase ela apresenta uma duração de 10 a 30 horas. É uma fase já um pouco mais demorada, onde há essa duplicação do material genético. A fase 2 é o que a gente chama de fase pré-mitótica, onde ocorre a síntese, a formação ali do DNA, né? Ela ocorre antes da G1, da G1, e ela determina e forma o núcleo para divisão celular. Ela vai ter mais ou menos ali 12 horas. E a fase M, que é a fase que leva de 30 a 60 segundos para desencadear a divisão celular, ou seja, a formação de células filhas idênticas, né? Isso é claro que depende da função, mas elas podem morrer ou entrar no ciclo G1 ou passar para a fase G0, que é a que a gente vai ver agora, que é a fase de repouso, que pode ocorrer depois da mitose ou durante a fase de G1. Tá? Elas não se dividem muito ativamente, né, mas elas possuem um potencial de replicação, só que, como elas não se dividem tão ativamente, elas não ficam tão vulneráveis à ação dos antineoplásicos. Mas isso nós vamos entender mais lá para frente, não se preocupe. Então, primeiro já estão familiarizados aqui com o que é esse ciclo celular, né, que existe várias fases específicas para poder determinar como que as células vão se dividindo de acordo com a necessidade, tá? Bom, até agora a gente viu conceitos muito importantes, né? Vamos voltar aqui. A gente entendeu como que ocorre a divisão celular no nosso organismo, células normais, que temos diferentes tipos de células, né? Que elas trabalham em harmonia no nosso corpo, cada uma tem a sua função, cada uma vive um tempo específico, que isso ocorre desde o início da formação de um bebê, essa diferenciação celular, esse crescimento celular, para que o nosso organismo trabalhe em harmonia, né? Agora, quando há um descontrole, quando há um descompasso ali no reparo de mutações ali no nosso DNA, isso pode levar a alterações que vão causar a proliferação de células que vão estar com uma mutação no DNA. E isso é o câncer, tá? Então, assim, de uma maneira bem simples, nós estamos começando a entender como que é o processo de aparecimento de um câncer, tá? E isso ocorre porque todas as células seguem uma sequência de eventos, né, que é o que a gente chama de ciclo celular, e esse ciclo celular ele é importante porque ele determina quanto tempo e como vai ser a divisão das células de cada tipo de células, né? Se vão ser células que vão se dividir mais rápido, então elas vão ficar mais
em uma determinada fase do que em outra fase, né? De acordo com a necessidade de cada uma delas, ok? Então, agora a gente já vai para o próximo passo, que eu vou passar para vocês um videozinho que é super legal, super didático. Vocês conseguem ver no YouTube, tá? Vou deixar aqui o nome dele também, vou abrir aqui no YouTube para vocês, se vocês quiserem ver de casa também, ele é super legal, que explica, mostra um pouquinho como que é a formação do câncer no nosso corpo, tá? Para a gente ficar com esses conceitos bem claros. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Então, vamos lá. Pessoal, tá sem áudio aqui, sem som, quer dizer. Tô entendendo por que não tá saindo som para vocês. Vou pausar aqui a nossa aula, só para eu conseguir voltar com o som aqui, só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, voltei aqui, não estou conseguindo fazer o som rodar aí para vocês, mas eu vou colocar também o link desse videozinho, mas se vocês entrarem no YouTube, vocês conseguem digitar câncer, aqui, ó, esse título, câncer, conhecer, prevenir e vencer, vocês conseguem ver o videozinho também com som, e ele é super legal, tá? Eu vou rodar o vídeo e eu vou explicando para vocês cada uma das partes à medida que for passando, tá? Então, vamos lá. Começa falando que o câncer é uma doença. Deixa eu voltar aqui, eu vou explicando. O câncer é uma doença em que as células elas vão se modificando e elas vão crescendo sem controle. A gente pode ver pelo desenho aqui, olha, todas as células bonitinhas aqui, todas iguais. De repente, uma fica diferente, tá vendo? E ela começa a se dividir, multiplicar no corpo, né? No Brasil, uma entre 80 pessoas tem câncer. Essas estatísticas são estatísticas mais antigas desse vírus, tá? Existem mais de 100 tipos diferentes de câncer. Os tipos de câncer mais prevalentes no Brasil são pele, não melanoma, próstata no homem, mama na mulher, intestino e pulmão. Então, a origem do câncer são mutações genéticas. 5% dessas mutações vão ser hereditárias. 95% dessas mutações vão ser por causas adquiridas do ambiente e de hábitos de vida, como a gente viu, né? Fatores químicos, radiação, vírus, né? Entre outros. Então, essas mutações elas vão ser causadas, né? Vão ter causas adquiridas do ambiente
como a gente falou do estilo de vida, né, dos hábitos de vida, por exemplo, o fumo, o álcool pode causar essas mutações, né? Radiação solar, poluição, alguns compostos químicos, né? Vírus como HPV, HIV, imunidade baixa, crônica, né? São situações que podem promover essa mutação genética, tá? Então, agora, vai mostrar um pouquinho como que funcionam as células, né? Como que é esse processo das células no corpo, né? Então, o corpo humano, ele tem mais de 10 trilhões de células, né? Então, aqui as células bonitinhas, né? Elas nascem, vivem e morrem, né? Lembra que a gente disse no início da aula, né? Cada uma delas tem que cumprir ali a sua função. Próximo. Então, aqui, o videozinho vai mostrar a história de uma célula, né? Que chama proteína P53. Na verdade, vai contar a história de uma célula e está envolvido nessa história uma proteína, falei errado para vocês, que é a P53, que é uma proteína envolvida em muitos casos de câncer, tá? Então, vamos lá. Então, estamos aqui dentro da célula, não sei se vocês entenderam, o videozinho, ó. Aqui é a célula, aí ele se aproxima aqui da célula, é como se estivesse lá dentro. Aproximou das células, estamos lá dentro. Isto aqui é o núcleo da célula, tá? Toda célula tem um núcleo. Acho que vocês se lembram disso lá da biologia. Aqui dentro do núcleo fica o DNA. E cada coisinha dessa aqui que está sendo mostrada são os cromossomos. Então, vamos pegar o cromossomo ali 17 como exemplo. A proteína P53, ela vai ter um papel importante nessa parte aqui do DNA, porque ela que controla a vida das células, tá? Quanto tempo elas vão viver. Então, vem a RNA polimerase, né? E vai fazer uma síntese de RNA mensageiro. É como se esse bonequinho aqui viesse aqui no nosso DNA e fizesse aqui uma cópia aqui do que está escrito, tá? Esse RNA mensageiro, essa mensagem, ela vai parar lá numa parte da nossa célula, dentro da nossa célula, dentro do núcleo da nossa célula, que chama ribossomo. Esse ribossomo, ele vai traduzir as bases do RNA mensageiro. Ou seja, ele vai traduzir esse código que estava aqui, que o nosso RNA mensageiro copiou. Então, vamos lá de novo. Ribossomo traduz. E cria a proteína P53. Aqui ela está representada como a mortezinha, né? Porque lembra que ela é a proteína responsável pela morte celular, né? Então, por isso que aqui ela está representada como uma carinha de morte, só para ficar didático, tá? Então, essa proteína, ela é uma das responsáveis por induzir o processo de apoptose, que é a morte celular, que a gente já falou, que todas as células vão fazer isso, todas as células vão ter, né? Então, a P53 está indo lá, chegou lá numa célula que já está na hora de morrer, é como se ela desse essa mensagem para a célula e a célula vai embora, morre, né? Então, nesse caso, a origem do câncer deve ser principalmente em alterações no DNA. O que ocorre lá na célula com câncer? Nós vamos lá no mesmo gene que a gente viu antes,
A RNA polimerase vai vir aqui e vai fazer essa cópia aqui dessa parte, não é? Vocês se lembram que lá na fotozinha, no desenho anterior, aqui era um desenho retinho, né? A RNA polimerase não copiava que o que estava escrito aqui era um símbolo retinho e agora está esse símbolo todo estranhozinho aqui. Por quê? Aqui está representando uma mutação. Então, houve uma mutação aqui nessa célula, no gene dessa célula, né? No DNA, e a RNA polimerase, na hora que ela vier aqui copiar, ela vai copiar essa informação aqui que está com uma mutação. Então, vamos lá, vou soltar aqui para vocês verem. Então, a RNA polimerase chegou, copiou, fez a síntese, né? Só que de uma informação com um erro, com uma mutação, tá? O ribossomo, que é quem vai traduzir ali, vai copiar isso aqui e vai formar a proteína P53, só que agora uma P53 defeituosa. Passei muito rápido aqui, né? Aí ele vai formar uma P53 defeituosa, porque lá na frente ela não foi copiada uma informação defeituosa. Vamos voltar aqui. Porque esse desenho é muito legal, acho que ajuda muito a esclarecer como que funciona para vocês. Ó. Então, numa situação normal, a RNA polimerase vai lá, copia, né, essa informação, faz a síntese do RNA mensageiro, que é quem vai levar essa mensagem lá para o ribossomo, e o ribossomo vai pegar essa mensagem e vai produzir a proteína P53, que é responsável pela morte celular. Como ela está normal, está perfeitinha, ela vai lá na célula que precisa morrer, passa para ela essa mensagem, né? E essa célula que já está na hora de morrer, morre. Agora, nas células que estão com uma alteração, né? Umas células cancerígenas, esse processo não vai ocorrer certinho, né? Então, vamos lá de novo. No mesmo cromossomo, há uma mutação desse cromossomo, aí o RNA mensageiro é produzido, né? Só que com uma mutação, o ribossomo vai traduzir essa mutação e vai criar a proteína P53 com defeito. Essa P53 com defeito, ela não vai conseguir cumprir o papel dela, né? Que é induzir as células a morrer. Então, ela não consegue passar para aquelas células ali a informação de que está na hora dela morrer. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, vocês vão perder. Aqui, ó. Ela chega lá e só fizeram um desenho aqui, como se ela não conseguisse passar essa informação, né, para aquela célula. Então, a célula, ela acha que ela tem que morrer, mas ela não consegue, porque ela não teve aquela informação adequada, né? Então, ali, as células tumorais malignas, elas vão se recusar a morrer para dar origem a outras células novinhas e sadias, tá? Elas também vão começar a desobedecer, né, as regras de convivência biológica. Lembra que eu falei que todas convivem harmoniosamente? Agora, quando essas células estão com mutação, elas vão desobedecer essa regra. Vão se reproduzir sem controle, loucamente, vão invadir e destruir tecidos, tá? Aqui tem um exemplo de como é uma formação, por exemplo, de tumor primário, que a gente chama. Primário é aquele primeiro tumor encontrado no corpo, tá? Secundário é quando a pessoa já tem um tumor e encontra outro, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo de formação de tumor primário no intestino. Vamos lá, no intestino, tá normal, as células bonitinhas, de repente, começam a aparecer células com uma alteração genética. Essas células
começam a se dividir, né, se multiplicar, e elas soltam substâncias que a gente chama de citocinas, que são substâncias anormais no nosso corpo, que elas não deveriam ficar soltando. Soltar essas substâncias, e essas substâncias elas vão atrair várias células ali do nosso sistema imunológico, que a gente chama de macrófagos, e também outras células do sistema imunológico, para aquele lugar ali, onde elas estão liberando essas substâncias aqui, tá? Esses macrófagos, eles vão fagocitar, eles vão engolir ali as células transformadas, as células com mutação, né? As próprias células ali que estão com uma mutação, elas ficam o tempo todo tentando corrigir. O nosso corpo é muito inteligente. Ele tenta o tempo todo reparar os danos, né? Mas em algum momento elas não conseguem. É como se as células infringissem, né? Mas ela não consegue. Então, diante disso, o nosso sistema imunológico continua reagindo, tentando reagir contra aquela situação ali. Só que, ao mesmo tempo, essas células tumorais, elas não são células que não respeitam a divisão, elas começam a se dividir loucamente, não é? Elas não respeitam as outras células, e isso vai acontecendo aqui, elas vão se multiplicando. E essas células do tumor, elas vão liberar no sangue proteínas próprias, conhecidas como marcadores tumorais, né? Ali no sangue. Tá vendo essas coisinhas verdinhas ali? E isso é o início do processo de tumor primário. Isso acontece ao longo dos anos, não é uma coisa geralmente rápida, não, isso demora. Só que a gente custa a descobrir que está tendo esse problema, né, no corpo, essas alterações que o nosso corpo não consegue reparar, esses danos no DNA que o nosso próprio corpo sozinho não consegue reparar, e isso com o tempo vai causando essas lesões, e isso vai gerar um câncer, tá? Então, a maioria dos tumores, eles podem ser encontrados, né, feito alguns exames, tipo marcadores tumorais, mas a gente vai ver mais para frente, tá? O restante do vídeo não vou passar para vocês, porque já é uma parte mais avançada da aula, e depois, quando for necessário, eu passo o restante e vou explicando para vocês. Então, vocês viram que é bem legal o videozinho, né? Bem didático, tem as figurinhas ali para que vocês comecem a entender como que é o processo de formação do câncer no organismo, tá? Essa formação do câncer, ela tem um nome. Esse processo de formação do câncer tem um nome que a gente chama de carcinogênese, tá? Então, a carcinogênese é a formação do câncer, né? Esse processo de formação do câncer, ele é descrito em 3 estágios principais, que a gente chama de iniciação, promoção e progressão. O desenvolvimento, então, do tumor de forma visível, né, que a gente possa realmente perceber, ele vai demorar muitos anos, né? E, em geral, de uma maneira geral, esse processo é lento, ele não costuma acontecer de forma tão rápida. Então, essas fases aqui que a gente falou, né, que são as fases de carcinogênese, de formação do câncer, elas vão estar descritas aqui a seguir, que é a iniciação, né? A iniciação é quando os carcinógenos, que a gente chama, ou seja, substâncias que podem causar câncer, que podem causar essa alteração no DNA, por exemplo, substâncias químicas, radiação ultravioleta, né, vírus, entre outros, elas vão provocar alterações lá em alguns genes, como a gente viu lá no videozinho. Essa mutação não são tão significativas para as células, né? Então, é o que a gente falou, a célula vai o tempo todo tentando corrigir os erros, né, que acontecem. Só que chega num ponto que às vezes ela não consegue corrigir.
Então, esse é o próximo estágio, que é o que a gente chama de estágio de promoção, tá? Então, desenho aqui para exemplificar. Agentes iniciadores, né? Cancerígenos vão ali atingir aqui as células do nosso corpo, como a gente viu aqui, e vão começar a causar mutações, que muitas vezes o nosso corpo repara e conserta, e muitas vezes ele não consegue também. Quando ele não consegue, a gente vai para essa fase aqui de promoção, né? Esse é o estágio onde possui características de reversibilidade, ou seja, o que quer dizer isso? Nesse ponto aqui, se a gente parar de ter exposição àquelas substâncias que vão ser cancerígenas, isso pode fazer com que o processo seja interrompido, né? Que a gente consiga parar que haja essa mutação, essa alteração, essa proliferação de células anormais, tá? Então, a exposição repetida dos agentes cancerígenos é que vai causar essa mutação de forma lenta e gradual no nosso corpo. Então, como eu disse, quando a gente suspende, né, por exemplo, eu fumo, a gente sabe que o cigarro, as substâncias do cigarro são substâncias cancerígenas, né? Então, todos os dias eu fumo um maço por dia de cigarro. Eu estou me expondo a uma substância química que vai causar várias alterações no DNA, ali nas minhas células, e isso pode me fazer ter um câncer no futuro, né? Porque essas alterações estão ocorrendo o tempo todo ali nas minhas células e vai chegar num ponto que o meu corpo não vai conseguir reparar todos esses danos sozinhos. Foi isso que a gente acabou de ver, né? Só que eu fumo, faz de conta que eu fumo, né? Eu não fumo, tá, gente? É só um exemplo. Faz de conta que eu fumo. Só que eu posso parar de fumar, né? Então, a partir do momento que eu paro de fumar, eu estou nessa fase aqui, ó, essas células lá estão nessa fase aqui, isso ainda é reversível, né? O meu corpo ainda consegue reagir se eu parar de fumar, se eu decidir, por exemplo, parar de fumar e parar de ter contato com essa substância que é cancerígena, e posso voltar a ser uma pessoa saudável, e posso voltar o meu corpo pode voltar a reparar esses danos aqui sem que eu desenvolva um câncer. Então, aqui está exemplificando também essa fase, né? Onde tem esses agentes promotores, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, né? Foi o cigarro, o fumo, né? Então, causando uma série de alterações de células alteradas no meu corpo, mas aqui ainda dá tempo de reverter, né? Só que chega um certo momento que não dá tempo de reverter isso aqui mais, né? Que é a próxima fase, que é a fase que a gente chama de progressão. Essa fase, ela caracteriza-se pelo momento ali de multiplicação descontrolada das células. Então, chega uma hora que essas células aqui, elas vão ficar fora de controle, vão começar a se dividir muito. Eu não parei de fumar, continuo fumando, tendo péssimos hábitos de vida, continuo me expondo, né, à substância cancerígena, então isso não vai passar, né? O nosso corpo não vai conseguir. Então, essa é uma fase onde a multiplicação descontrolada das células já é uma fase irreversível, né? Onde as células ali que estão alteradas, elas já vão invadindo os tecidos e órgãos, né, próximos, e ela pode causar penetração em outros órgãos. E isso a gente chama de metástase, tá? Então, nessa fase ali, a multiplicação descontrolada das células, né? Esse acúmulo de células cancerosas, e isso gera um tumor, tá? Então, essas são as fases da carcinogênese, tá? Que é o processo ali de formação do câncer. Então, aqui também para explicar para vocês, tudo começa de uma célulazinha, né? Então, acontece uma célulazinha com uma mutação, essa mutação, ela pode
Ela pode gerar uma hiperplasia, que é um nome muito comum que vocês vão ver, que é um aumento ali de células, né? Essa hiperplasia, ela pode gerar uma displasia, que é um aumento de células também, só que com células começando a se diferenciar. Essas fases aqui, ó, hiperplasia e displasia, elas não são consideradas câncer, tá? É só um aumento de células com perda de função, com uma diferenciação de função. Só que se isso continua, isso aqui vai virar um câncer, tá? Aí quando vira um câncer, o crescimento é muito maior, mais invasivo, né? E é uma diferenciação ali celular, e quando isso é mais generalizado, quando ela consegue atingir vasos sanguíneos e se espalhar, ele é um câncer, considerado um câncer invasivo. Eu acho que eu não vou explicar essa parte aqui de metástases para vocês, porque a aula já está bem longa, né? Por ser a nossa primeira aula. Então, eu vou pular essa parte aqui e vou continuar com vocês na próxima aula, para não ficar confuso, tá? Então, esse é o exercício de número 1, que eu vou deixar para vocês fazerem. Como eu disse, embaixo do vídeo, né, dessa videoaula, eu vou colocar um link lá do Google Forms. É só vocês clicarem no link, cada um tem que fazer o seu. Clica no link, vai abrir um formulário e vocês vão responder essas perguntas aqui, tá? Quero que vocês, baseado em tudo que a gente viu aqui nessa aula, e nos estudos de vocês em casa, que vocês tentem responder essas perguntas aqui, que na aula que vem eu vou dar continuidade com vocês, explicando o que é o câncer, como é que vai funcionar isso aqui, e vamos progredindo com a matéria. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Eu sei que assusta um pouquinho, né? Porque o tema não é uma matéria muito fácil, né? Mas podem ficar tranquilos, que a gente vai devagarzinho progredindo para que vocês entendam todo o processo, tá? Eu gostaria que qualquer dúvida vocês me mandassem através aqui da plataforma da escola, para que eu possa ir ajudando vocês, a gente possa ir trocando ideia, tá bom? Então é isso, até a próxima aula. Obrigada, pessoal.